Brasileiro hoje está contente, viu? Nessa quinta-feira. O dia de São João teve baile da seleção brasileira na Copa. 3-0 contra a Escócia. Chega pra cá, Breno Henrique. A gente tá feliz hoje. A gente tá feliz hoje, por isso já Vai vim com ser a camisa... assim hoje, vai ser assim. Vai ser assim, tá. Vai ser assim. A gente tá feliz hoje, por isso eu já vim até com a minha camisa do Brasil, vendo. porque já tô iludido. Quem disse que não ia usar, né? Não, eu não disse isso não. Não venha com essa não disse isso não. Mas, como Priscila bem falou, o Brasil venceu ontem a Escócia por 3-0. O jogo que marcava a última rodada da fase de grupo para o Brasil e garantiu o Brasil no primeiro colocado. A gente falou muito essa semana do porquê era bom estar em primeiro colocado, principalmente por conta das viagens, mas também tendo em vista o próximo adversário do Brasil, que agora que o Brasil ficou em primeiro lugar, já garante o próximo jogo ser na segunda-feira. E hoje à noite, inclusive vou até falar com transmissão do SBT, a gente vai ver a última fase do Grupo F. Grupo F que vai decidir quem é o rival do Brasil na segunda-feira. Então hoje tem Japão e Suécia, de 8 horas da noite, aqui na SBT, você vai poder assistir e assim você vai poder ver também quem é o próximo adversário do Brasil. Gols ontem, Vinícius Júnior, 2 e Matheus Cunha. O que foi aquele primeiro gol? O que foi aquele primeiro gol? A gente precisa falar Ele de tava Matheus livre. Cunha. Não, a gente vai falar de Matheus Cunha, mas aquele primeiro gol, eu olhei e disse, cadê? A gente precisa falar de Matheus Cunha, precisa falar muito de Vinícius Júnior. Se fosse Messi, fosse Essa Cristiano Copa Ronaldo. É dele, viu? Tava a gente postando, tava falando um monte de coisa bonita, mas Vinícius Júnior vem jogando muito, vem garantindo o protagonismo dele na seleção. Sim. E vem mostrando para que veio, né? Muito interessante ver como que a seleção se comportou, porque vinha se falando muito de querer ver a seleção como era antigamente, de um time mais ofensivo, de um time que joga para frente, e deu para ver isso. Muito contestado durante a convocação os laterais do Brasil, não só um, dois, mas todos que foram convocados foram bastante contestados. E deu para ver ontem também o comportamento deles dois, eles subindo, tanto o Danilo como o Douglas Santos. Douglas Santos, que toda vez que eu falo de Brasil aqui, eu elogio muito ele, porque ele vem fazendo o arroz com feijão muito bem. A postura Que ele vem jogando é muito boa, ele vem se comportando muito bem. E eles falam muito da função deles defensivamente, mas ontem deu para ver muito bem ele subindo, deu para ver muito bem ele se comportando. No jogo contra o Haiti, a gente viu o Brasil muito se comportando com a retranca do Haiti, muito de bola longa, fazendo esses passes longos para jogar atrás do zagueiro. E foi cobrado depois do jogo do Haiti, mesmo ganhando do Haiti de 3-0, foi cobrado que o Brasil tivesse mais táticas para poder jogar mais para frente, para não ficar dependendo de jogadores rápidos, dependendo de jogadores velozes e que faça realmente alguma jogada ali por dentro. E ontem, com a defesa mais certinha do que a do Haiti, que é a da Escócia, que é uma defesa mais pesada, deu para ver a seleção se comportando bem, deu para ver como teve vários tipos de jogadas, seja de cruzamento, como foi o segundo gol do Vinícius Júnior, ou até outras jogadas que deu para Paquetá teve uma hora que brilhou lá também, deu um cruzado. Não, Paquetá, todo mundo jogou muito bem. Todo e no mundo. final teve até um prazer que Carlos Ancelotti deu pra gente de ver Neymar e Endrick jogando junto. Tu ficou feliz, tu não ficou feliz? Eu só lembrei de você, Eu tinha certeza que tu ia falar isso hoje. Não, teu comportamento, olho brilhando. Eu disse, Breninho. Mas a seleção jogou muito bem, como eu falei ontem, o comportamento da Escócia realmente foi como a gente já tinha previsto, que seria uma Escócia que ia jogar na retranca, na defensiva, mas teve também que bater de frente com o talento individual dos jogadores brasileiros. Talento individual, que eu falo muito de Vinícius Júnior, que Vinícius Júnior dominou aquela partida, deu pra ver como ele estava livre dentro do campo. Ele estava contente, ele estava seguro ontem. Ele estava seguro, não ficou só naquela função dele, não ficou só naquela posição dele, deu pra ver ele brincando com o campo, brincando com os jogadores, e é isso que tem que fazer, é essa responsabilidade que ele, agora como um protagonista do time, tem que ter. E muita gente também fala, nossa, agora a seleção está dependendo dele. Não está dependendo dele. Mas a gente tem um protagonista e a gente tem que respeitar o que é que ele vem jogando no Brasil hoje. Hoje, um dos maiores jogadores do mundo, não é à toa que ganhou o prêmio também recente. Então, a seleção está jogando, está com ele em campo e com certeza ele faz a diferença. Assim como o Neymar não fez a diferença ontem, jogou pouco tempo, mas futuramente pode vir a fazer. Foi para dar o gostinho, a gente sentiu. Foi para dar o gostinho. Como estava todo mundo ansioso, então a gente sentiu que foi para dar aquele gostinho. Isso, foi para dar aquele gostinho. Mas não fez feio. Não fez feio. A gente falou muito dele ter que pegar ritmo. Então, o jogo de ontem já era esperado que ele só ia entrar realmente no finalzinho e foi o suficiente para pegar ritmo. Também foi muito especulado durante a semana a lesão de Rafinha, quem é que jogaria no lugar. Ryan realmente entrou como titular, entrou no lugar de Rafinha e também foi outro que jogou muito bem. E é isso que conforta a seleção, saber que tem um elenco hoje que todos jogaram muito bem. No final, teve a coletiva de Carlos Ancelotti e na coletiva foi perguntado justamente sobre Neymar e Endrick. E ele disse, não, tem Neymar, tem Endrick, tem Ryan, tem muita gente, a gente tem um elenco hoje que todos estão de parabéns e deu para perceber que na fase de grupos foi uma construção.
No primeiro jogo ali com o Marrocos, eu critiquei muito, cheguei aqui e disse, hoje o Brasil foi zerado taticamente, e teve que voltar ao início porque todas as táticas que foram testadas até agora no amistoso, começou a Copa do Mundo e a gente viu que não funcionou. No segundo jogo, já deu para ver um resultado, mas deu para ver que teria que melhorar. E eu acho, na minha perspectiva, fica a dúvida para você aí de casa, para você se perguntar também. Na minha perspectiva, eu acho que já convenceu. A seleção convenceu. Sabe por quê? Não foi colher de chá ontem. Foi um jogão. Apesar de ter sido 3-0, mas não foi fácil. A Escócia deu trabalho para o próprio Marrocos. Jogou bem. Se deu trabalho para o Marrocos, que era um time que a gente tinha mais medo ali na fase de grupo, que era um time que até no ranking da FIFA estava ali próximo ao Brasil, o Brasil em sexto e ele em sétimo, deu trabalho para o próprio Marrocos. E agora tá aí a seleção goleando por 3-0. Você desacreditou ontem do Haiti, viu? Desacreditei. Desacreditou falando que Marrocos... a gente já sabe que Haiti, Marrocos... Haiti já estava eliminado e dessa vez ele resolveu mostrar o futebol dele. Levou 2 do Haiti. A gente não esperava por essa. O Haiti marcou 2 contra o Marrocos. Deu um trabalhinho ali no segundo tempo que o Marrocos conseguiu virar. E tinha aquela expectativa de se o Marrocos golear o Haiti para poder ficar pareado no saldo de gols. Mas desde o início do jogo a gente vinha acompanhando ali os 2 jogos, deu para ver que a seleção estava disparando e o Marrocos ainda estava brigando para poder realmente disparar e competir no saldo de gols. Então foi um jogo que deu até confiança para o Brasil, não só dentro de campo, mas também fora, deu para ouvir a torcida comemorando os gols do Haiti e deu para eles ficarem tranquilos também, sabendo que não tinha a necessidade de fazer muitos gols. Então deu para eles ter a tranquilidade de todos os jeitos ali dentro de campo. Próximo jogo, segunda-feira, 14 horas. Tem muita gente que vai sair de trabalho mais cedo para assistir. Muita gente que vai sair de trabalho mais cedo. A gente já tem horário e data marcada. Falta o principal, o adversário. Como eu falei, o adversário a gente vai ver hoje como é que vai ficar. Hoje, aqui na tela da SBT, tem Japão e Suécia, 2 fortes concorrentes a nos enfrentar segunda-feira. E tudo depende agora também do saldo de gol deles, de como é que vai ficar a posição deles. Ainda tem a Holanda, Países Baixos, na verdade, brigando também por essa vaga de primeiro e segundo colocado. E lembrando que a gente vai enfrentar o segundo colocado do grupo F, não é o primeiro. Então, tudo depende desses jogos aí. Holanda, Países Baixos, pega a Tunísia e Japão pega a Suécia. Tudo hoje, 8 horas da noite, e Japão e Suécia aqui na tela da SBT. Mas a gente pode dar nossa opinião. Qual você acha que o Brasil pega? Eu tenho 3 perguntas para você. Fale, vá. Qual você acha que o Brasil vai pegar? Sim. Qual você torce que pegue? Sim. E qual você não deseja de jeito nenhum que o Brasil pegue? Então, a gente tem 3 seleções aí. Atualmente, a Suécia está em terceiro, vai brigar ali por aqueles 3 que passam, se passar, se não passar. Tá o Japão em segundo e o Países Baixos em primeiro. O Japão e Países Baixos estão brigando apenas por saldo de gols, assim como estava o Brasil. Então, realmente, vai depender desse jogo de hoje. O Japão, eu tenho me surpreendido muito com o Japão porque eles têm jogado muito bem e têm surpreendido. Eu acho que a grande surpresa até agora da Copa é justamente o Japão. E no último amistoso que teve com o Japão, o Brasil perdeu. Então, o Japão é uma seleção perigosa, mas a Holanda, Países Baixos, já tem aquele peso que todo mundo já conhece. A gente faz tempo que não joga com a Holanda e tem grandes jogadores, bem mais conhecidos até que o Japão, que podem surpreender. Eu queria muito que pegasse a Suécia, mas eu acho difícil a Suécia ganhar hoje do Japão. Então, eu acredito que a gente realmente... Fala isso, talvez você fala e vai. Fica aí a torcida, né? Fica aí a torcida. Qual a característica do Japão? Todo mundo fala, não quero que pegue. Eles jogam muito na retranca, ali é muito fechadinho o jogo deles, né? São muito fechados, mas não é nem porque eles jogam na retranca, mas são fechados porque marcam bem. Então a marcação dele funciona muito bem. Assim como a marcação do Brasil funcionou muito bem no jogo de ontem, eles fizeram a linha alta boa, o Japão já é acostumado com esse tipo de jogo. O Japão é aquela seleção que joga na humildade, porque reconhece o grande adversário que tem. Então eles erram muito pouco. Então justamente por eles errar muito pouco, não teve ontem o que aconteceu com a Escócia. O primeiro gol do Brasil foi um gol que foi logo no início, que garantiu a confiança dos jogadores da gente, mas convenhamos que foi uma falha do zagueiro da Escócia. Isso aí raramente vai acontecer com a seleção do Japão. É uma seleção que há muito tempo, eles jogam muito tempo juntos já. O técnico deles não trocam há um tempo, então é um time que estão acostumados com eles. Não tem esse rodízio. Não tem esse rodízio, já estão acostumados, já tem o time titular deles. Então é um time que joga muito organizado. Então, por ser um time que joga muito organizado, vai dar um trabalho. Durante o ano, se tem uma preparação especial aí, por isso, todo mundo acompanha, Sim. Por isso que gera esse medo do adversário. Sim. Eu acho que o medo... É muita dedicação.
Acho que o medo do adversário gera principalmente porque a gente está vendo o comportamento deles na Copa do Mundo. O Japão, até nos amistosos, até no amistoso que o Brasil enfrentou o Japão, a gente não tinha esse medo como está tendo hoje. Então, eu sou muito ousado em dizer que Holanda e Japão, eu acredito hoje que eles estão ali no mesmo nível para poder enfrentar a gente. Não tem um favorito. Se fosse para escolher, eu escolheria a Suécia, porque a Suécia ali, aparentemente, é a mais fraca entre os três. Mas quem quer ganhar a Copa do Mundo não tem que ter medo de adversário, não. Então, quem não tem medo, não tem que ter medo do adversário, tem que jogar com o que vier aí. Então, a questão agora é só realmente a seleção hoje acompanhar esse jogo e estudar quem vai ser a seleção que vai enfrentar. Não tem que ter medo de nenhum dos dois. Eu acho que enfrenta o Japão, acho que pelo saldo de gols, o Japão vai ficar ali no pareio, a Holanda já está passando hoje, não vai ter, acho que o Japão não vai chegar, então eu acredito que a gente enfrenta realmente o Japão. É muito interessante até falar porque um dos grandes nomes da Holanda é o Memphis Depay, que joga aqui no futebol brasileiro. Então a gente conhece, a gente já sabe como ele se destaca aqui no próprio futebol brasileiro. Então é um jogador muito perigoso. Já conhece e reconhece, né? E o saldo de gol, agora tá tranquilo? O saldo de gols pro Brasil? Sim. Não, já passou, já tá garantido. Já tá garantido. Foi a última rodada, tanto pra gente, tanto para os outros clubes. Foi a última rodada do nosso grupo. Então já está tranquilo, o Brasil realmente se garantiu em primeiro lugar, vai enfrentar o segundo do grupo F e o segundo do grupo F a gente vê hoje quem vai ser. Galvão Bueno já bateu recorde, entrou no livro dos recordes essa semana por número de partidas e ontem a gente comentou que se o Brasil fizesse 2 gols, ele entraria em um novo recorde. Que recorde é esse? Pra gente comemorar aqui e outra, bateu aqui, viu gente, no SBT. Eu acho que assistir Galvão Bueno já passa uma emoção muito grande. Passa. E ontem deu uma emoção maior ainda porque a gente vê ele completar um outro recorde. Ontem eu falei aqui já do recorde que ele está no livro dos recordes, que é o recorde dos maiores narradores de Copa do Mundo. Ele narrou 148 partidas, ontem fez a partida de 149 e faltou 2 gols para ele narrar o 100º gol da seleção brasileira por ele narrado. E ontem ele chegou à marca de 101 gols. 101 gols. Exatamente, mas a gente tem aqui... Não é para qualquer um. Eu acho que a gente tem aqui o trechinho... Tem! Do 100º gol narrado por ele. Vamos conferir aí? Vamos conferir, gente. Emocionante. Brasil, cruzamento, Vini! Vini! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Vini Júnior! Não vai inventar impedimento, seu juiz, porque a bandeira correu pro meio do campo. Vini Júnior, o que é do homem, o bicho não come. 2 para o Brasil, 0 para a Escócia. Cruzamento, jogada da direita, Vini Júnior saiu por trás da defesa, tocou de cabeça, que beleza, que beleza. Espetáculo, 2 para o Brasil. Vini Júnior, 4 gols, já se engolou Mbappé, tá brigando com o Messi. É mais um espetáculo da Copa do Mundo. Esses 3 brigando pela artilharia da Copa. Que beleza! 2-0 Brasil, já na prorrogação. É 100, Galvão. Gente, arrepiou daqui a felicidade dele. Ficou parecendo que o Galvão ia passar mal, ele tão emocionado que ele estava, todo mundo ao redor dele comemorando. É muito bonito de ver, né, Breno? Ontem, ainda no finalzinho da transmissão, ele agradeceu a SBT por estar narrando mais uma Copa do Mundo. E como é bom a gente ver isso, né? Porque é um cara que narrou 14 Copas do Mundo. Um cara que narrou 14 Copas do Mundo poderia muito bem chegar, Priscila, e dizer: eu sou o maior narrador de Copa do Mundo, eu que modelei como é que ia ser a narração do Brasil, vocês têm que me respeitar, mas ele não tem esse ego. Ele agradeceu a equipe do SBT, agradeceu a você de casa pela confiança que dá, a SBT e também a ele pela credibilidade que ele veio construindo. E um passo de humildade para o cara que narrou 14 Copas do Mundo, que tem 149 partidas, que narrou mais de 100 gols da seleção brasileira. E muita emoção, acho que emoção em dobro para quem estava assistindo pelo SBT, não só porque viu a torcida se emocionando com o Neymar entrando, a torcida pedindo o Endrick entrando, mas também se emocionou junto de Galvão, quando viu Galvão gritar gol mais uma vez, né? Então... Ontem foi um dia de muita felicidade. Credibilidade é uma coisa que ele tem, uma vida dedicada ao esporte, uma vida dedicada à narração. Traz aquela nostalgia de quando éramos crianças, remete ao futebol, à emoção do futebol, de Copa do Mundo. Ele ficou um tempo afastado, voltou agora, voltou assim, meu Deus. E agora no SBT foi muito bonito de se ver, foi um dia muito, muito bom, né? Todo mundo muito feliz. 3 gols, Galvão marcando aí esse recorde do 100.
Muito lindo. É um vídeo que gera muita emoção, também como gerou emoção para quem estava assistindo em casa, gerou, tenho certeza que para você que viu esse vídeo aqui agora, até porque a ver a alegria de quem estava ao lado dele, quem estava vendo isso tudo acontecer, foi maior também, é muito emocionante ver isso. Alegria essa que essa semana, ixi, o Gilmara vai brigar comigo agora, essa semana eu tinha postado um vídeo no meu Instagram falando de como era bom ter colegas que apoiam você e que lhe dão oportunidade. Não é à toa que eu estou aqui, pela oportunidade que meus colegas me deram e pela confiança que você de casa está me dando para me ouvir agora, mas também que dão a Galvão todo dia e que a gente vê isso no olhar de Mauro, ao lado dele ali com o telefone botando 100 gols, Galvão Bueno. De uma admiração, a gente vê um olhar de uma admiração e de torcida ali. Acho que pra mim que tá comentando um esporte aqui em João Pessoa, eu sei da importância de Galvão, que tá lá nos Estados Unidos, então eu tenho 20 anos de idade. Galvão, nesse tempo, 20 anos de idade, ele muito mais velho que eu, tá narrando. Então, que emoção ver isso, né? E você vive isso aqui na SBT. Breno, já a gente volta com você. Deixa eu só chamar aqui Thaís Baratio rapidinho aqui, mas fica aqui que tem muita coisa ainda pra gente comentar, tá? Thaís, ó,